Então, digamos, os mongóis, eles juntaram os 3 grupos, só que o Jochi, ele foi pro norte. Porque, digamos, o Jochi não queria ficar... Porque, por exemplo, nessa missão, o Gengis Khan deu a missão pro comando do Subedei. Então o Jeb, por mais que ele era um grande general, e era um cara estrategista, genial também, ele mesmo aceitou o comando do Subedei. Quando as 3 tropas, os 3 grupos estivessem juntos, o Subedei ia estar no comando. Se os grupos se separarem, cada grupo tinha os seus homens, e aí vamos supor, o grupo de Jochi obedecia a Jochi, o de Subedei obedecia o Subedei, o de Jeb obedecia o Jeb. Mas o Jochi já desde o início saiu fora. Ele pegou a tropa dele, ficou ali perto nas regiões do Mar Cáspio. Ele não desceu para o oeste nesse momento, junto com o Jeb e o Subedei. Porque acredito que ele não queria, pelo menos o autor também deixa claro, que também ele não claro, mas dá a entender que o Jochi queria manter sua independência, não queria seguir a ordem do Subedei. O Subedei era um cara era um pouco mais novo que o Gengis Khan, mas era um cara caolho, e de um olho só, e guerreiro, sabe, esses caras bem troncudão. Aí eles foram descendo para aquelas regiões da Rússia. O primeiro povo que eles encontram é o povo da Geórgia. Deixa claro, não é o estado da Geórgia dos Estados Unidos, que nessa época os Estados Unidos ainda não existia. Aliás, não existia o Novo Mundo, não existia as Américas nesse momento, porque não tinha feito colonização para as Américas nesse momento. A colonização das Américas começa no final do século XV e começa no século XVI. Tá, nós estamos falando do século XIII. Isso não aconteceu. Geórgia era um reino ali perto da Rússia de povos eslavos, se não me engano. E a Geórgia é um reino cristão que existia há 1000 anos. E por 100 anos eles eram independentes, porque outros povos dominaram ele, inclusive os povos da Rússia. E porque assim, para não deixar claro uma coisa assim, vamos começar só para ajudar o raciocínio, porque também a Rússia, os russos eram a antiga tribo de Rus. Quem era a tribo de Rus? Eles eram um tipo dinamarquês, tipo vikings, que migraram para o norte e dominaram aquela região. Digamos, eu acredito que a Geórgia, não sei, eu acredito que a Geórgia era um povo de eslavos. Isso não é o autor falando, porque o autor não fala sobre isso. Porque não dá tempo para o autor falar sobre isso. Porque o autor está contando sobre as conquistas do Gengis Khan. Ele vai falar sobre a Geórgia muito pouco. Ele não vai falar nem que tipo de povo é. Eu acredito porque não deu para fazer um estudo, porque para fazer um estudo geral disso vai ter que perder muito mais tempo. Eu acredito que são eslavos. Então, nesse momento eles estavam há 100 anos independentes. E nesse período de independência, a Geórgia inclusive se expandiu. Então eles têm digamos assim, eles se expandiram ao longo do Cáucaso. Então o reino da Geórgia se estendia do Mar Negro ao longo do Cáucaso até o país Azerbaijão, o atual Azerbaijão. Assim, o ápice, o auge do reinado desses 100 anos de reinado do poder da Geórgia, que eles foram para mais longe, foi na rainha que se chama Tamara. O reinado dela foi de 1184 a 1213. A capital se chamava Tbilisi. Eu não sei se estou pronunciando correto, provavelmente não. Então a Geórgia também fazia o comércio, ela era um entreposto comercial. Ela ligava o comércio da Europa, Rússia e Quaresma. Ela era um entreposto muito importante, porque ela ligava esses 3 reinos, esses 3 povos, os povos da Rússia, os povos do Quaresma, e ela fazia a ligação com a Europa. Então vamos imaginar aí, quando os mongóis chegaram ali em 1221, eles vão de cara com um reino riquíssimo, com um reino cristão riquíssimo, com mosteiros, palácios, tudo naquele estilo ortodoxo, né? Parece que a gente chama de russo, mas não necessariamente que era russo, de construção da Europa Oriental do século, da Idade Média do século 10 e 12. O que é interessante, que é uma construção assim, não tão rica quanto a chinesa, nem tão rica quanto o Quaresma, mas ainda assim rico, certo? E era um povo rico. Bom, os mongóis precisavam pagar as tropas, precisavam garantir butim para poder continuar essa campanha, para fazer essa campanha de ameaçar a ameaça antes deles pensarem numa colonização. Vamos retornar um pouquinho mais aqui, tipo assim, desculpa, só para deixar uma outra coisa clara, saindo do assunto da Geórgia aqui, voltar um pouco a respeito do Gengis Khan, que eu não comentei, porque assim, foi na mesma época do Shang Tsung. Gengis Khan queria estender a vida dele,
certo? Já queria estender a vida dele, não só que ele estava pensando na vida futura, se não pudesse estender a vida, mas ele queria estender a vida dele. Aí quando ele descobre isso, ele tem mais um motivo para estender a vida dele, para aumentar o tempo de vida dele, até para assentar o povo dele. Então ele pensa, se eu tenho que aumentar meu tempo de vida, dá até para garantir que meu povo consiga essas steppes aqui. Então para dividir os mongóis naquelas duas pastagens, certo? Lógico que os filhos dele iam dominar ali aquela região da Mongólia, mas com certeza ele ia dividir mais ainda as extensões territoriais dele entre os filhos, certo? Não só garantir para os filhos dele, ele também estava garantindo para os mongóis, porque os mongóis eram um povo de pastoreio, eram pastores. Então, eles estavam pensando no futuro. Precisamos aumentar nosso terreno de pasto, precisamos aumentar nosso povo, certo? Nosso povo não vai facilmente sujeitar ao estilo de vida chinês, de plantações. Então, se a gente tiver mais pasto, nosso povo pode se expandir, pode aumentar. Digamos assim, vamos ter mais horizontes. Então, retornando para a Geórgia, para o reino da Geórgia, a Geórgia era o reino ideal para pegar butim, digamos, para pagar as tropas, para garantir ouro, para garantir prata, para garantir a riqueza que eles tivessem, animais, gado, armas, cavalos. Mas assim, eles não estavam querendo tomar as grandes cidades, eles iam tomar as aldeias, né? Digamos, eles invadiam as aldeias, pegavam o butim e estavam seguindo em frente. Eles não estavam atacando as cidades, nem não foi. Então assim, eles passaram bem perto da capital Tbilisi, mas eles não iam tomar Tbilisi, eles não estavam pensando em tomar Tbilisi. Então eles passaram por Tbilisi, mas assim, Tbilisi não era ali o alvo deles. Depois eu vou falar do alvo deles mais pra frente. Então, digamos assim, eles só passaram por ali para garantir o butim mesmo. Estavam atacando e pegando, certo? Pegando o que pudesse para se garantir. Aí, pegar escravos, digamos assim, garantir moças para os soldados naquela época, todo mundo precisava ser pago, enfim. Aí o que acontece? Acontece que o exército da Geórgia, vendo a ameaça, mandaram um grande número de cavaleiros. Imagina aqueles cavaleiros medievais, eu imagino do estilo georgiano. Na minha imaginação fica um estilo bem bonito, os caras com aquelas roupas floreadas, com aquelas armaduras, com aqueles estandardes medievais, indo em direção aos lutar contra os bárbaros mongóis. Bom, eles foram massacrados. Os mongóis massacraram a fina flor da cavalaria georgiana. Só que o que acontece? Eles pegaram e rumaram pro sul. Como eu falei, eles estavam indo conhecer as terras. Aí os mongóis, os georgianos ficaram sem entender. Os mongóis migraram para o sul, foram até perto de Bagdá. Só para você ver, eles foram longe, foram até perto de Bagdá. Viram Bagdá, foi a primeira vez que eles chegaram perto da cidade de Bagdá, que era do califa do Império Muçulmano, que não do Quaresma, era outro império. Que eu falei, o Quaresma do Shah Muhammad era inimigo do califa. Aí eles olharam Bagdá, viram, né, toda aquela cidade em forma de círculo. Eles olharam, viram que precisava de um exército enorme para tomar aquilo lá. Voltaram pelo caminho da Geórgia. Aí o rei da Geórgia, que por acaso o rei da Geórgia se chamava George o Resplandecente. O rei da Geórgia, George o Resplandecente, resolveu lutar contra os mongóis. Aí ele preparou lá todo aquele exército bonito deles, floreados e tal, e pá, foram em frente. Os mongóis massacraram o exército George o Resplandecente. Inclusive George o Resplandecente morreu junto com o exército dele. Só pra gente entender como a Geórgia nessa época era um país, era um reino rico, não um país, desculpa, porque nessa época a ideia de estado-país não era como a gente conhece hoje. O reino Geórgia era um reino rico, tanto é que o Papa tinha pedido pro Jorge era o herdeiro de Tamara, tinha pedido pro Jorge o Resplandecente um exército para ajudar nas lutas contra nas cruzadas. E aí, esse trecho é interessante, tá no livro, esse trecho aqui, que é a carta da irmã do Jorge, porque o Jorge morreu. A irmã dele, então, era herdeira do trono, virou rainha. Então a irmã do Jorge, Russudan, porque o que a gente conhece dos mongóis é isso, cara, porque os mongóis nessa época não tinham, eles estavam desenvolvendo a escrita deles, que os outros povos escreveram. Então a irmã do Jorge, que chama Russudan, escreveu para o Papa. Até que tem esse trecho no livro, que até vou pegar aqui. Russudan escreve para o Papa: um povo selvagem dos tártaros, de aspecto infernal, vorazes como lobos na sua forma e na sua fome de despojos, e são corajosos, invadiu o meu país. Aí ela fala, deve ser de origem cristã.
Não é que os mongóis são de origem cristã, apesar de sim, muitos deles terem tido contato com o cristianismo nestoriano. A questão é, a bandeira mongol que eles usavam era uma águia em forma de voo. Era uma águia voando, uma águia com as asas abertas. Então, vamos supor, a rainha Russudã, herdeira do Jorge o Resplandecente, deve ter achado que era uma cruz. Mas não era uma cruz, era uma águia voando. Então, digamos, aí ela continua. Assim, agora, eles foram expulsos pelos bravos cavaleiros da Geórgia. Bom, balela, né, aqui falando. Não foram expulsos por cavaleiros nenhum. Foi o que eu falei, os mongóis foram ali para conseguir butim. Eles não foram expulsos pelos cavaleiros da Geórgia. Aí depois ela finaliza a carta dizendo: não estamos mais em condições de assumir a cruz como havíamos prometido para a vossa santidade. A gente pode até pensar, ela coitada, quis dar para trás. Não quis voltar atrás no promessa. Como é que ela vai mandar ajuda pro Papa se ela tem que se ajudar em primeiro lugar? Digamos assim, a flor da cavalaria georgiana, os duques, os barões, foram todos mortos, foram massacrados pelos mongóis. Entendeu? Que ajuda que ela vai mandar? Para começar, os herdeiros dos tronos dos ducados, dos territórios dos barões, dos condados, dos condes, os herdeiros vão ter que assumir, botar ordem no território para poder. No primeiro eles têm que se ajudar para ajudar os outros. Não tinha como ela continuar ir para fazer uma cruzada. Eu vou sair do assunto aqui. Eu não ia falar sobre isso, mas já que eu estou falando sobre as cruzadas, eu vou comentar um trecho muito legal que está no livro do Gengis Khan, do John. Ele faz esses comentários mais de uma vez, mas eu não ia falar sobre, porque ele não entra em detalhes, apesar de ele fazer vários comentários. Então o que acontece na época das cruzadas? Porque assim, digamos, quando o Gengis Khan surgiu, nós temos que entender que isso é a época das cruzadas, tá? Então, digamos assim, os cruzados de repente ficaram sabendo que um povo do Oriente está atacando os muçulmanos. Foi quando o Gengis Khan invadiu o Quaresma. Daí eles estão achando que esse povo, olha só, porque a coisa na Idade Média, a informação, ela vinha e ia, acabava entrando na boca de muitas pessoas. Fica que nem fica uma espécie de telefone sem fio. Que telefone sem fio é aquela brincadeira assim, você senta com um monte de gente, cada um fala no ouvido do outro. E aí uma pessoa fala: olha aquela árvore, e vai sair do outro lado lá, o poste está brilhando. Uma coisa desse gênero, uma coisa completamente diferente, tá ligado? Então, o que chegou na Europa a conversa? Então, o Gengis Khan tá invadindo o Quaresma. Eles chegaram: nossa, um exército de um descendente de Davi, que se chama Prestes João, e ele é cristão, e está lutando contra os muçulmanos, está vindo lutar nas nossas cruzadas em nosso favor. Bom, não tem nada disso. Os mongóis não estavam lutando, mas eles imaginaram que, como um povo do Oriente carregava aquela bandeira de águia que parecia uma cruz, eles, é um povo cristão do Prestes João. Não era um povo cristão. Assim, com certeza eles tinham contato com o cristianismo nestoriano, mas o cristianismo nestoriano não era o cristianismo do Ocidente, de Roma, e também não era o cristianismo ortodoxo que era seguido nos povos lá perto da Rússia. Digamos assim, a gente vê uma coisa aqui, assim, também não é completamente fora da realidade. Por quê? Veja bem, quem foi o aliado do Temujin Gengis Khan? Trogul, certo? Trogul, ele era o quê? Cristão nestoriano, que era o líder dos Queraitas. Os Queraitas eram uma tribo turca, como existiam outras tribos turcas, que todos eles eram cristãos. Então, assim, realmente existiam cristãos na tropa dos mongóis, certo? Só que eles não estavam lá para defender com nenhuma cruzada. Eles não estavam fazendo nenhuma cruzada, tanto que eles atacaram o reino da Geórgia. Pelo amor de Deus, não vamos confundir. Não tem nada a ver com cruzada, certo? Os cruzados acharam isso. Mas depois eles entenderam, pelas próprias cartas dos outros povos. Porque eles acharam que os mongóis eram o povo dos tártaros que estavam invadindo a Europa. Inclusive teve outros povos, certo? Cristãos, outros reinos cristãos que começaram a mandar cartas para o Papa dizendo que os tártaros estavam atacando eles. Então eles entenderam que não tinha nenhum Prestes João, que essa conversa de Prestes João era uma balela. Eles entenderam que essa conversa de Prestes João, você estavam confundindo, achando que estavam indo ajudar, mas depois entenderam não, que era um povo bárbaro dos tártaros que estavam invadindo. Aí eles se assustaram. Assim, nessa primeira invasão que teve, que os mongóis começaram a entrar ali na Europa Oriental, como eu posso dizer, foi um choque, mas assim, não assustou completamente.
certo? O que vai assustar completamente vai ser a segunda invasão, mas aí a gente vai falar mais pra frente. Então, agora então, os mongóis eles foram pro norte do Cáucaso, no que a gente conhece hoje como o atual país Chechênia. E lá os mongóis se depararam com um povo que, digamos assim, é um povo de origem turca, e os russos conheciam esse povo como os Polovets. Eu não sei se estou pronunciando certo, provavelmente não. Os russos conheciam eles como Polovets. Os Polovets, assim como os mongóis, eles eram cavaleiros arqueiros. E assim como os mongóis, eles tinham arma de cerco. Não o conhecimento de cerco que os mongóis tinham, e nem todas as armas de cerco que os mongóis tinham. Mas eles tinham arma de cerco também. E eles eram muito bem armados e eram cavaleiros arqueiros como os mongóis. E aí começou a ter uma batalha entre os mongóis e os Polovets. Só que os Polovets, eles tinham uma vantagem, né, cara? Eles conheciam aquela terra. Aí os Polovets jogaram os mongóis entre as gargantas glaciais do Cáucaso, né, digamos, as montanhas glaciais do Cáucaso, e eles cercando os mongóis do outro lado. Então, digamos, Subedê e Geb, que estavam juntos, eles viram a derrota ali. Aí eles falaram, vamos abandonar tudo, vamos fazer um acordo com os Polovets. Aí eles mandaram embaixadores Polovets e falaram, olha, nós vamos entregar tudo que nós temos para vocês, nosso gado que veio com nós, que nós trouxemos, nossos escravos, as mulheres que estão com a gente, as mulheres de harém, vamos entregar para vocês todas as carroças com armas, tudo carregado, vai ser tudo de vocês. Os Polovets pensaram, pô, pra que brigar se nós podemos ter tudo de graça? Então eles aceitaram essa oferenda dos mongóis. Eles sacaram o perigo, porque eles estavam com esses negócios, eles estavam com desvantagem, porque os mongóis estavam em desvantagem, porque eles estavam cuidando de todos esses bens. Aí eles pegaram todos esses bens e fugiram na calada da madrugada, certo? E deixaram grupos menores para serem destruídos pelos mongóis. Só que aí os mongóis ficaram mais leves, não tinham que se preocupar em cuidar de escravos, cuidar de mulheres de harém, não tinham que se preocupar em cuidar de carroças, nem de armas. Aí eles retornaram, fizeram um contorno e pegaram os Polovets. E os Polovets, tentando defender as riquezas, os tesouros, acabaram perdendo a batalha. Os Polovets então fugiram, eles fugiram para a Rússia. Eles fugiram para a Rússia, deixando então os mongóis como donos das estepes daquela região. Então os mongóis desceram para aquela região agora que a gente conhece atualmente como a Crimeia. Então os sobreviventes, a maioria dos sobreviventes Polovets foram para a Rússia, entendeu? E os que sobraram na Crimeia, os mongóis ficaram perseguindo. As tropas de Geb e Subedê se dividiram. Então Geb, ele fez base no que a gente conhece hoje como Rio Don, daquela região. E o Subedê, ele continuou perseguindo os Polovets. Então, no que a gente conhece hoje como a Crimeia, eu não sei como é que chamam esses rios aí, tá? Então tinha 2 rios ali, que tinham mais de vários afluentes. E o interessante é que entre esses rios tinham 2 portos principais nessa região. Um porto era dominado pelo Império Mercantil de Veneza. Olha só, cara, onde Veneza chegou, tipo, o Império Mercantil dela dominava o Mediterrâneo nessa época, o Mar Negro e até os rios e afluentes dessa região do Mar Negro subindo para cima. Assim, nós estamos aqui, a gente falando isso aqui, Crimeia, esses países, são os países ali naquela região da Europa Oriental. Nós não estamos na Europa Ocidental, tá? Então é só você pegar o mapa e achar Crimeia. Eu não quero entrar em geopolítica hoje, mas a gente sabe, existe uma questão geopolítica se vivendo hoje sobre a Crimeia, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, certo? Então não tem nada a ver com França, pelo amor de Deus, tá? Então, digamos, é lá na Europa Oriental, perto daquelas regiões da Rússia, que fica a Rússia e os povos eslavos, certo? Eu não vou fazer nenhum debate geopolítico, é ali nessa região. Mas a gente vê que o meu comentário a Veneza fazia negócios ali, ela dominava os mares e até os afluentes e os rios. Era um império mercantil, era um império de navios. E assim, voltando ao assunto aqui, voltando à história do Gengis Khan, que eu estou contando. Então, digamos, nesse momento, quando o Subedê chega ali nessa região, descendo ali desse afluente dos rios, esses rios da Crimeia, que tinha esses 2 portos, é a primeira vez que os venezianos veem os mongóis. Então o que os venezianos vão ver? Cara, pensa o seguinte, nesse momento,
os mongóis não são mais aqueles caras lá atrás que lutaram contra os tangutos, que eu contei lá atrás como eles se vestiam. Agora, o que os venezianos veem? Eles veem homens com celas e arreios, cobertos de prata, com cotas de malha. Eles tinham espadas curtas muçulmanas. Sabe aquelas espadas curtas com aço damasceno? Digamos assim, existe a cimitarra, que era a espada bem grande, não é essa. Tinha agora a espada muçulmana, que ela descia como se fosse... Ela fazia como se fosse uma meia-lua, assim, as espadas muçulmanas. Também não é essa. Uma espada curta era uma menor dessa. Como se fosse um facão que vai em meia-lua. Como se fosse mais ou menos no formato de foice, mas... Então, eles tinham espadas curtas muçulmanas, cota de malha. Eles tinham, digamos assim, um exército de intérpretes. Eles tinham um grupo de burocratas muçulmanos. Eles tinham um grupo de mercadores muçulmanos. Eles tinham eruditos chineses, cartógrafos, pessoas que desenhavam mapa. Ou seja, quando os venezianos viram isso, eles falaram: cara, esses caras aí é o canal. Esses caras aí têm acesso, cara. Não é qualquer... Tipo assim, umas coisas que os russos e os eslavos não sacaram. Os venezianos, eles eram uns caras que... Não é à toa que eles fizeram um império mercantil. Eles entenderam que os outros povos achavam um bando de bárbaros da Tartária, o Tártaros, os da Geórgia. Os venezianos entenderam. Olha só como os caras são vestidos. Por baixo da roupa por baixo da cota de malha, eles usavam seda. Roupas de seda. O cara usa seda, cota de malha. As espadas curtas do cara de aço damasceno. Meu, isso não é qualquer um que... Os arreios dos caras é tudo de prata. Um apetrecho de prata. Tipo, é um exército rico, cara. Isso é um exército imperial. Então, então existe um acordo que, infelizmente, não tem dados do como é que foi. É muito por cima. Os venezianos oferecem alguma coisa pros mongóis para subir. Não diz o que é. Existe um pagamento porque os mongóis não vão fazer isso de graça. O que os venezianos deram para subir, digamos, no sentido assim, ofereceram ouro, prata, talvez cavalos, enfim, não sei o que eles fizeram oferecendo. Eles oferecem um pagamento, Subedei vai e destrói um outro porto. Não destrói, mata a maioria das pessoas. E quem é outro porto? É o Império de Gênova, da concorrente de Veneza, que dominava o outro porto, que dominava da outra região. E o que isso fez? Isso garantiu o monopólio de Veneza naquela região. Aí os venezianos foram e tomaram outro posto. Então, porque não foram eles. Porque assim, os venezianos não podiam simplesmente fazer uma guerra contra outro reino cristão. Porque, entendeu? Nessa época a Itália não era um país unificado. Então cada cidade na Itália era uma cidade-estado. Por exemplo, a cidade de Gênova. A cidade de Gênova era uma cidade-estado. Veneza era uma cidade-estado. Cada cidade fazia o seu controle, tinha o domínio da sua região. Tinha o seu mercado. E todos eles eram reinos cristãos. Então dificilmente, para ter uma guerra entre essas cidades e estados, vai gerar um mal-estar na cristandade. E o Papa assim, sempre se envolvia para parar a guerra, para acabar com a guerra, sabe, para existir um sistema de paz. Então os venezianos, era uma coisa chata eles irem e tomar a cidade dos genoveses. Até porque, se não me engano, desculpa, eu tô fazendo aqui, não estudei isso para estar fazendo essa gravação. Eu acredito que isso foi depois que eles tomaram a Constantinopla. Os caras já estavam queimados por tomarem Constantinopla, certo? Que eles fizeram uma cruzada, os venezianos, e tomaram Constantinopla. Eles falaram que iam Jerusalém, fazer uma campanha em Jerusalém, lutar contra os infiéis e tal, e aí eles pegaram e foram tomaram Constantinopla, que era muito mais dinheiro e dá muito mais rendimento, que era um reino cristão. O Papa ficou, praticamente excomungou quase todo mundo na época. Enfim. Aí, mas não transformou Constantinopla para a cidade deles. Eles garantiram o mercado de Constantinopla só para eles. E colocaram lá um reino, digamos, um reino fantoche. Um imperador que ia servir os propósitos de Veneza. Mas retomando aqui o assunto.